E o último tema do nosso dia, recheado de histórias do Brasil independente. E você vai falar também de uma figura super emblemática, Dom Pedro II e a diversidade cultural do Brasil. Luiz, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de a Unesp, mestre também em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em Antropologia pela Universidade de Salamanca, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Administração também por Salamanca. Luiz, muito bem-vindo. A palavra é sua, meu querido. Professora Daniele, muito obrigado. Antes de dar início à minha exposição, gostaria de agradecer o convite ao professor Edmilson Pérez Castilho, pela organização também. O tema que vou trazer para vocês é um tema bem amplo, então tentarei de alguma forma sintetizar alguns aspectos, e também não levem a ferro e fogo tudo que é relatado, porque nós, como historiadores, nós trabalhamos com relatos de outros historiadores, porque não vivenciamos a época. Então, muitas vezes, os nossos relatos são indícios para os próprios pesquisadores buscarem, cavocarem e encontrarem mais coisas. E a história, curiosamente, ela muda e se modifica também. Na medida em que se encontra um documento novo, se encontra uma nova informação que não existia naquela época, toda uma concepção pode ser alterada. Então, isso que eu acho bonito. Esses eventos acabam se construindo e reconstruindo de anos em anos. Então, parabéns também para a organização, porque temos aí praticamente 200 anos desde a independência para construir e reconstruir muitas coisas. Eu, particularmente, sou um admirador do imperador Dom Pedro II, pelo fato de ele ser um intelectual, como todos nós que estamos aqui, preocupado com a cultura, preocupado com os estudos. O seu nome, apenas para destacar, inteiro seria Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança, Habsburgo, Lorena e Bourbon. Nasceu em 2 de dezembro de 1825 no Brasil. E sua mãe, a arquiduquesa Maria Leopoldina da Áustria, que foi filha também de Francisco II, que foi o último imperador do Sacro Império Romano-Germânico. E o seu pai, Dom Pedro I, filho, Dom João VI, que todos nós conhecemos e aqui tratamos muitas vezes nas exposições, né? Então, é interessante essa ascendência dos nobres que, basicamente, cunhavam casamentos entre si para consolidar seu poder e também consolidar alianças. E isso se continua também, nesse período do segundo reinado, um casamento que vou tratar mais para frente, do próprio Dom Pedro II. Bom, a família imperial, basicamente, estava sediada no Rio de Janeiro. E tinha lá o Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, que atualmente é o Museu Nacional, e um outro palácio, que é um museu imperial, que fica em Petrópolis, que surgiu também de um problema que teve Dom Pedro com uma de suas filhas, que acabou se retirando para uma fazenda que se chamava Fazenda do Córrego Seco. E logo em seguida, gostando tanto da região, acabou adquirindo essa fazenda. E em 1843, já, sob a regência ali, o domínio do Dom Pedro II, essa fazenda acabou sendo colonizada, a mando de Dom Pedro II, por colonos alemães, e surgiu Petrópolis. Imagine, é interessante situar essas questões também pontuais da nossa história. Outra questão interessante que podemos destacar nisso, pensando agora em Rio de Janeiro, depois passaria um pouquinho por São Paulo também, mas pensando em Rio de Janeiro, o próprio termo carioca já demonstra essa diversidade cultural do nosso país. E carioca era, na linguagem indígena, uma casa de pedras, que ficava ali até o século XVIII, na Praia do Flamengo. Por ali passava um rio, que ganhou a designação de carioca, e depois uma cadeinha de montanhas, e posteriormente passou a designar a pessoa que nascia na cidade do Rio de Janeiro, né, diferentemente do estado, que seria fluminense, perfeito? Então aí já tem algumas noções da nossa pluralidade e diversidade cultural. Durante o período de regência, que foi um período não muito longo, porque quando Dom Pedro I abdicou em 1831 e foi para Portugal, a mãe do Dom Pedro II já era falecida, tanto é que ele era designado como órfão da nação, ele não poderia assumir devido à sua menoridade. Então ocorreu um período de regência ali, até 1841, e que havia brigas de facções políticas entre conservadores e liberais, pelo poder e pelo domínio ali da gestão do nosso país. Bom, por pressões desses grupos também, foi antecipada a maioridade de Dom Pedro II, muito provavelmente com o interesse também de dominar ou influenciar as decisões do imperador. Isso ocorreu em 18 de julho de 1841. Ele assumiu como regente do nosso país e, posteriormente, como é natural das famílias de nobres,
foi providenciado o casamento dele pelo governo do Reino das Duas Sicílias com a Teresa Cristina, que era uma de suas princesas. Bom, tem outras discussões relativas a isso, mas o que se destacaria em termos históricos, o casamento dele primeiro foi por procuração, e antes mesmo do casamento, na sua formação, percebemos traços de personalidade de Dom Pedro II. Um dos seus tutores mais conhecidos, que foi mencionado aqui, José Bonifácio, até 1833, tutor de Dom Pedro. E, posteriormente, o Marquês de Itanhaém. E o Marquês de Itanhaém se preocupou muito na formação pessoal e moral também do imperador. Por quê? Porque Dom Pedro I era um pouco expansivo e muito impulsivo. E muitas vezes acabava causando alguns prejuízos para o próprio país. Então a preocupação do Marquês de Itanhaém foi tentar dar um traço de humanidade, fora as questões de geografia, história, esgrima, equitação e outras que eram naturais da nobreza, mas tentaram dar um traço de humanidade à formação do Dom Pedro II. Dentro dessa concepção também, por ser uma criança muito pequena, que perdeu os pais, um foi para Portugal, a outra mãe já era falecida, ele era muito tímido. E esse excesso também de atividades intelectuais acabaram deixando ele mais introspectivo. E a jornada dele como estudante era vasta, começava ali, ele despertava às 6h30 da manhã e só terminava às 10 da noite. E tinha pouquíssimo tempo para brincar com as irmãs, ou mesmo fazer qualquer tipo de atividade social com outras crianças, como as crianças da época em que ele vivia. Então isso deixou ele um pouco recluso. Com o passar do tempo, seu crescimento, chegou um homem de 2 metros de altura, ele começou a ganhar mais austeridade, tanto que depois foi conhecido como alcunha de o Magnânimo, devido à sua ponderação, à sua estabilidade, fruto da sua formação humanística também. Ele teve 4 filhos, 2 infelizmente faleceram muito crianças, Pedro Afonso e Afonso Pedro, e restaram suas 2 filhas, Isabel e Leopoldina. Nessa época, o Brasil se manteve unido, muito provavelmente devido a ser uma monarquia centralizadora. Os outros países da América todos se fragmentaram, depois que perderam ali o domínio e a influência espanhola. Outro ponto interessante também, que atestam para essa unidade que se manteve o país durante muito tempo, de uma extensão territorial imensa, seria a própria personalidade do nosso imperador Dom Pedro II. Bom, quando falamos em diversidade cultural, temos sempre 2 aspectos. Primeiro, um aspecto substantivo, que seria a cultura em si mesmo, que seria aquele conceito clássico, né? Existem vários conceitos e complexos, mas podemos dizer que seria ali o conjunto de costumes, tradições, perpassados de geração em geração, né? Que podem ser modificados ou não e aperfeiçoados. Existe também o adjetivo, do homem culto, da mulher culta, que trata basicamente de uma quantidade de conhecimento. No caso do Dom Pedro II, ele priorizava a diversidade cultural, mas pelo fato de ser também um homem culto, ou seja, ele aliava o substantivo com o adjetivo, acabou trazendo muito progresso e prosperidade para o país. E muitas pessoas confundiam isso, muitas vezes, com a existência da monarquia, e não, na verdade, com a existência de um homem. Provando, muitas vezes também, que independentemente da forma de governo, as pessoas são mais importantes. Elas que cunham a sociedade, e talvez devemos nos dedicar muito mais a essa educação, a educação das pessoas, interpessoal, intercultural, para o desenvolvimento das nossas sociedades. Né? As outras questões são, não diria de importância menor, porque são muito importantes também, inclusive a democracia, o sistema republicano, em minha opinião, é o mais adequado, mas o fator elemento humano muitas vezes pode atrapalhar a democracia, como também pode propagá-la infinitamente. Bom, feitas essas considerações, consegui localizar um livro muito interessante que eu recomendo a leitura para vocês, para mostrar essa diversidade cultural, que é um livro chamado Dom Pedro II e a Cultura. Ele foi publicado pelo Arquivo Nacional. O que seria isso? Documentação da mordomia da Casa Imperial. Então, basicamente, são as cartas, as correspondências oficiais e diplomáticas de Dom Pedro passavam pela mordomia. Então, existem agradecimentos por recepção de obras de arte, por doações de livros, por instrumentos tecnológicos, comparecimento a bailes, a festas, a peças de teatro. Então é bem interessante isso para quem vai estudar cultura, porque grande parte está registrada nesse livro que foi compilado ali pelo Arquivo Nacional. Bom, quais seriam então os motivos da diversidade cultural do Brasil nesse período do Segundo Reinado? Um dos primeiros motivos, um dos primeiros elementos, seria a nossa diversidade étnica. Não só com portugueses, mas também nós tínhamos aqui os negros, os indígenas com suas culturas, suas tradições. Existia também a miscigenação, e isso ajuda também na propagação desses elementos. E os estrangeiros eram variados. Naquela época, no início, existiam uma grande quantidade de franceses e ingleses, e portugueses, por óbvio. Posteriormente foram chegando, principalmente depois da abolição da escravatura, outros estrangeiros, sobretudo italianos, alemães,
japoneses, até para substituição de mão de obra nas lavouras de café e na agricultura em geral. Isso foi um elemento interessante, porque essa miscigenação acaba aproximando as culturas e fazendo a propagação dessas ideias e aperfeiçoamento da cultura como um todo dentro daquela sociedade. Outra questão interessante também é a própria diferença de tradições culturais. Historiadores relatam que, nessa época, os estrangeiros que estavam no país se sentiam incomodados com a alimentação e com a técnica de manufatura, podemos dizer assim, a técnica de culinária, da produção da comida para servir. Não estavam acostumados. Então, eles não estavam acostumados, eles tomam a tapioca, a mandioca, as frutas nativas. E queixava, em sua grande maioria, que os produtos europeus que eles gostavam de consumir e tinham costume por consumir eram muito caros. Por óbvio, porque eram importados do exterior, não é? Com o passar do tempo, também foi se adaptando esse paladar à nossa culinária e agregando elementos estrangeiros também, não só na agricultura, mas também na própria produção e cozinha. Outra coisa interessante são as vestimentas. Muitos se espantavam, os estrangeiros que vinham ao país, porque pensavam que as pessoas usavam roupas claras devido ao calor e outras situações. E os brasileiros, em geral, usavam roupas escuras. Os homens, ternos, com aquele colete super quente, né, para uma república tropical, por um país tropical na época. E o que identificaram? Muitas vezes isso era utilizado pelos brasileiros, né, os brancos libertos, para se diferenciar dos índios e dos negros. Então percebe como existe também essa questão de colonização cultural por outros países também, e essa imitação ou tentativa de aproximação, não é? Que é uma situação que temos que tomar cuidado hoje também, devido à facilidade de comunicação da internet. Nós absorvemos muitas tradições externas que muitas vezes representam meramente a venda de uma marca, de um produto, do que propriamente uma necessidade que nós temos. Continuando, nessa época, em 1841, por exemplo, há relatos da introdução da valsa nos bailes. Existia uma grande presença de confrarias relacionadas à adoração de algum santo, dividida, não diria castas sociais, mas por pessoas com riqueza próxima, por raça ou profissão, atividade similar. Um exemplo seria a confraria dos Passos, né, que era frequentada pela família real e outros nobres e pessoas de grande nome na sociedade. Outro ponto interessante também é como o nosso teatro foi influenciado pelo teatro lírico italiano nesse período. Então nós fomos absorvendo cultura externa. Isso é bem interessante. E vocês podem pensar, em São Paulo, já que a gente está em São Paulo, o evento organizado por São Paulo, o que São Paulo contribuiu ali, poderíamos tratar, que estamos falando ali em Rio de Janeiro até agora. São Paulo sempre foi uma cidade promissora, mas os grandes centros sempre estavam ligados com portos de navegação. São Paulo está em cima ali de uma acrópole, não é? Mas ele era um entreposto comercial, principalmente naquele período de 1700, quando encontraram ouro em Minas Gerais, ele era um centro de abastecimento. Com o declínio de Minas Gerais, São Paulo acabou desenvolvendo a sua agricultura, principalmente ali a agricultura de café, e também teve um amplo destaque pela exploração dos bandeirantes. Então era uma cidade que estava crescendo muito. Acabou investindo em infraestrutura, isso acaba rendendo uma certa riqueza financeira, e talvez a maior contribuição de São Paulo foi a educação. Com a criação da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que também ocorreu lá em Olinda, mas como estamos em São Paulo, estamos nos concentrando em São Paulo, vamos tratar disso. O que ocorreu? Educação. Educação, conhecimento, cultura. Fundou-se a Faculdade de Direito e começou-se a estudar as coisas. E um primeiro ponto interessante foi que os próprios estudantes começaram a se desinteressar pelos estudos, porque era muito tradicional, muito próximo a Coimbra. Foi feita uma readaptação para tentar cativar esses estudantes também com as novas filosofias, as novas ideologias. Então isso começou a gerar um certo desenvolvimento. São Paulo começou-se a criar jornais por estudantes da Faculdade de Direito que tratavam de assuntos diversos. Mesmo teatros foram fundados por estudantes da Faculdade de Direito. Então a cultura começou a aflorar, mesmo porque não era necessário mais ir a Coimbra, ir a Portugal para estudar e ser formatado dentro da cultura portuguesa. As pessoas começaram, de certa forma, com certos limites, a ter um pouco de liberdade de pensamento. Outro ponto interessante nesse período de São Paulo, ali entre 1850 e 1855, não haviam hotéis nas cidades. E esses locais eram considerados locais de pouca moralidade para serem frequentados. Com o passar do tempo, ocorreu daí uma proliferação de hotéis devido às próprias viagens, mesmo pelos estudantes, né? E as coisas foram se desenvolvendo. Uma classe, uma sociedade que era extremamente patriarcal foi perdendo um pouco do seu poder, porque existiram outros núcleos de poder. A própria universidade, as escolas, os bancos,
que foram fundados, os hotéis, os colégios na educação, a própria polícia ganhou uma maior importância, fragmentando um pouco aquele poder patriarcal. Isso eu acho muito interessante. Nesse período também em São Paulo, nós podemos vislumbrar o surgimento de cemitérios que não existiam, o cemitério alemão, onde 50% era estrangeiro católico, poderia ser, e uma outra parte, 50% não católico. Em 1858 surgiu para os brasileiros o cemitério da Consolação, que existe até hoje. Outro ponto interessante, e que devemos a São Paulo, seria a nomeação do primeiro bispo brasileiro de nascimento, que foi Dom Antônio Joaquim de Melo, em 1856. E um fato interessante é que o bispo, apesar de ser brasileiro, entrou em conflito com os estudantes da Faculdade de Direito. E ele até sugeria que fosse modificada, transladada a Faculdade de Direito para outro local, porque seria um foco de imoralidades. Muitas vezes porque os estudantes são aqueles que começam a contrariar, né, ou a ideologia predominante, ou os costumes, a questionar, até porque estão estudando isso. Então acaba gerando um certo desconforto. Mas os estudantes permaneceram e a situação se acalmou. Outro ponto que eu destacaria aqui seria que eles fizeram uma espécie de centralização na fiscalização do ensino das escolas. Em 1851 se criou uma Inspetoria Geral Provincial em São Paulo, para fiscalizar as escolas, porque antes isso estava atrelado aos municípios, alguns conselhos dos municípios ou à própria prefeitura, e não tinha uma certa uniformidade, até para verificar a qualidade do ensino. E um ponto interessante, que eu destaco também em relação a essa questão cultural, é que Nicolau Vergueiro, em 1847, ou seja, bem antes da abolição da escravatura, em suas fazendas de Limeira, trouxe cerca de 90 colonos portugueses para auxiliarem na agricultura. É óbvio que se prometeu muitas coisas, não se cumpriram, acabou gerando um certo desconforto, um certo conflito, mas não deixa de demonstrar essa variabilidade cultural, esse intercâmbio e essa participação dos estrangeiros na economia também. E eles trouxeram com isso, com a vinda dos estrangeiros, dos portugueses, utensílios diversos, além das questões específicas da cultura deles, máquinas, produtos específicos. Tanto é que a nossa culinária é uma das culinárias mais admiradas do mundo. Nós conseguimos encontrar qualquer coisa do mundo em São Paulo e no Brasil em geral. Bom, surgiram dentistas, médicos, cabeleireiros, barbeiros, todos, em sua maioria, no início estrangeiros, depois passaram essa profissão de pai para filho ou de amigo, né, não se tinha uma prole, e isso foi, de certa forma, ampliando a educação profissional e também a cultura. Em 1870, fundou-se a Escola de Engenharia do Mackenzie, fruto do americano. Só que antes só existiam os engenheiros que construíram as ferrovias, que eram ingleses. Então isso já foi uma evolução também. E tudo isso graças, de certa forma, à personalidade do imperador, que ele tinha uma tendência muito liberal. Muitos designavam ele como imperador republicano também, porque ele não tinha ideias monárquicas convictas, tanto que não fez nenhum esforço para a sucessão da sua filha Isabel. Ele mesmo pensava, em alguns relatos que foram ditos, que provavelmente com ele a monarquia acabaria sendo extinta. Então ele não estava tão entusiasta, principalmente no final do seu reinado. Voltando a questões interessantes que eu posso destacar. Por que essa prosperidade cultural e econômica do país nessa época? Ele estava estável, não tinha uma ditadura, tinha uma monarquia parlamentar constitucional centralizadora, então o país se manteve íntegro, não fragmentou. A personalidade do governador era mais atenuada, era mais educada, mais humanista. Ele era o detentor do poder moderador, mas ele não utilizava, não gostava de utilizar do poder moderador. Ele preferia utilizar uma atuação mais mediadora, tentando compor ali as correntes políticas da época. Isso acabou gerando uma certa prosperidade, porque não existiam conflitos muito acirrados. Existiram conflitos, obviamente, como a Revolução Praieira, a própria questão com a Inglaterra, ali, com a questão do tráfico negreiro, que foi solucionado com a Lei Eusébio de Queiroz, e também aquela Guerra do Prata, né, que ele se juntou com o Uruguai e acabou depondo o ditador da Confederação Argentina. Isso também trouxe, de certa forma, por Dom Pedro II, uma projeção internacional. Além da estabilidade interna, que existia, aparentemente, pelo menos, internacionalmente, ele tinha uma certa projeção nessas questões. Ele dava, de certa forma, exemplo com a sua conduta. Por quê? Porque ele sempre visava uma meritocracia no serviço público. É óbvio que isso 100% nunca é atingido, mas ele almejava isso. E também buscava a moralidade pela sua formação. Outra coisa interessante é que ele combatia o luxo da própria corte, e historiadores relatam que desde a origem do Império, do Segundo Reinado, o pressuposto dele, o orçamento dele era o mesmo. Não mudou durante todas essas décadas que ele governou. Outra questão interessante é que a jornada de Dom Pedro II começava às 7 da manhã e geralmente se encerrava às 2 da manhã. Ele deixou alguns elementos para demonstrar a sua insatisfação, a sua inquietação.
A partir de dezembro de 1861, ele começou um diário. Nesse diário ele começou a dizer: não vou dizer tudo que eu faço no meu cotidiano, porque é muito monótono. E as coisas importantes os jornais já divulgam, mas algumas coisas importantes que eu não conheço ou que eu aprendi, eu vou destacar. Só para vocês terem uma ideia da visão do imperador, eu tenho 2 trechos aqui que eu lerei rapidamente para vocês, que diz o seguinte. Primeiro trecho: direi pouco de mim mesmo. Tenho sentido de justiça e entendo que o amor deve seguir entre graus de preferência: Deus, a humanidade, a pátria, a família e o indivíduo. Sou dotado de algum talento, mas o que sei devo principalmente à minha aplicação, a leitura, o estudo e a educação das minhas filhas, que amo acima de tudo. São meus principais divertimentos. Sou louvado pelo meu liberalismo. Não sei porquê. Contento-me com pouco e tenho 800 contos por ano. Num outro trecho, ele destaca até a sua maior adoração ou idolatria pelo sistema republicano. Nasci para consagrar-me às letras e às ciências. E tendo de ocupar uma posição política, preferiria de presidente da República, ou de ministro, a de imperador. Se meu pai tivesse continuado a ser imperador, eu já teria há 11 anos um assento no Senado e teria viajado por todo o mundo. Esse ponto é bem interessante, meus caros, porque ele não gostava de ser imperador. Ele gostava de viajar, de conhecer as coisas. E por isso ele trouxe muita cultura para o país. Talvez vocês não saibam, mas o Brasil, naquela época, ele era considerado uma nação super desenvolvida e promissora internacionalmente. O desenvolvimento apenas na América dos Estados Unidos e Canadá era superior ao do Brasil. E o Brasil estava sempre atrás das grandes inovações. Ele era tão interessado pelas questões que ele admitia a tolerância à crítica. Ele não ligava, ele não censurava os jornais. Os historiadores acabam, de certa forma, destacando isso. E outra coisa interessante, ele foi um dos primeiros fotógrafos do mundo. Assim que surgiu o antepassado ali da máquina fotográfica, que é o daguerreótipo, ele adquiriu, e quando ele foi para o exílio, ele doou mais de 25 mil fotos para a Biblioteca Nacional. Outras questões interessantes. Em um determinado período de suas viagens, ele foi, em 1876, se não me engano, ele foi para Filadélfia. Na Filadélfia, ele conheceu Alexander Graham Bell, que era o inventor do telefone. Narram os historiadores que ninguém estava dando a menor bola para Graham Bell nessa exposição internacional na Filadélfia. E ele acabou dando destaque, porque ele foi um dos primeiros a verificar como que funcionava o telefone, e uma das frases dele foi: meu Deus, isso fala. Isso foi noticiado, acabou propagando a ideia do telefone, e o Brasil foi a segunda nação do mundo a ter telefone, devido a esses motivos. E ele fez várias amizades. Louis Pasteur, ele foi um dos que auxiliaram financeiramente como mecenas a fundação do Instituto Louis Pasteur. Ele tinha preocupações com a febre amarela no Brasil, por isso se aproximou de Louis Pasteur. Ele teve contato com Victor Hugo, ele era considerado um intelectual e ele era admirado em suas viagens. E detalhe, quando viajava para o exterior, ele usava a alcunha de Pedro Alcântara. Ele ia de trem, de maneira simples, com a sua esposa, sem nenhum tipo de adorno, e se hospedava em hotéis simples. Então não era afeto ao luxo. Típico dos intelectuais. Creio que todos aqui acabam se identificando quando estudam um pouco a biografia de Dom Pedro II. Outra coisa interessante, ele era veementemente criticado como abolicionista, porque ele desejava como humanista a abolição. E teve dificuldades. A própria professora Daniele disse: a lei do ventre livre teve um bom motivo, uma boa finalidade, mas teria aquelas peculiaridades de acabou transformando um trabalho forçado num trabalho meio voluntário, vamos dizer assim, né, que a lei autorizava as crianças que foram libertas. Quando ele soube da abolição da escravatura em 1888, ele estava adoentado, se tratando na Europa. Dizem os historiadores que ele se emocionou muito. Ele falava: grande país, esse é o país. Então ele tinha um amor exagerado pelo país. E isso é uma coisa a se cultuar também, é uma coisa que muitas vezes nós que somos brasileiros, muitas vezes criticamos mais o nosso país do que propriamente tentamos melhorar ou admiramos ele. Mas só para finalizar rapidamente aqui e demonstrar a influência do imperador também na cultura, quando ele ganhou a Guerra do Paraguai em 1870, a Assembleia e muitos políticos desejavam construir uma estátua em homenagem a ele. O que ele disse para essas pessoas? Não, eu acho que o dinheiro deve ser melhor empregado com a construção de escolas. Ele sempre incentivou com bolsas de estudos brasileiros ao exterior para academias de arte, de música e de ciências. E ele era membro de muitas academias. Inclusive, quando ocorreu o sepultamento dele, depois do exílio no Brasil, com o golpe militar de 1889, ele teve honras de chefe de Estado na França, antes do seu corpo ser trasladado a Portugal.
e depois, em 1921, foi trasladado ao Brasil. Ali está no mausoléu da família imperial, ali na Catedral de Petrópolis. Eu poderia aqui falar milhares de coisas para vocês sobre a funcionalidade e as angústias de Dom Pedro II. E para verificar como era um homem antenado e preocupado com o progresso, uma última coisa que eu acredito que poucas pessoas saibam: até o ensino dos surdos foi incentivado por ele. Em 1855, ele trouxe, a convite dele, o professor Ernest Huet, que era um surdo, professor surdo francês, para o Brasil. Dizem, a lenda, né, porque não existe uma conclusão sobre isso, que ele tinha interesse nisso porque o seu genro, o Conde Deu, era parcialmente surdo, e ele se preocupava com a educação. Esse professor francês depois fundou o que é hoje o Instituto Nacional de Educação de Surdos, super cultuado e referenciado, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Bom, poderia falar de muitas coisas aqui, mas creio que vou deixar vocês instigados a pesquisar sobre Dom Pedro II, e apenas para encerrar, agora encerrar mesmo, quem tiver oportunidade pode ler este livro, A Vida Cotidiana, O Brasil no Tempo de Dom Pedro II, de 1831 a 1889, de Frederic Mauro. Meus caros, muito obrigado. Quem sabe numa próxima oportunidade teremos mais tempo. Luiz, nós que agradecemos, Luiz, muito obrigada por trazer esse entusiasmo pelos feitos culturais, inclusive, do Dom Pedro.